cabe-nos agora fazer um percurso de paz, viver em democracia para que possamos louvar os heróis de 3 de fevereiro. Palavras do Presidente da República no ato central por ocasião dos 70 anos depois do massacre de 1953. A histórica praia de Fernão Dias voltou a receber multidão para homenagear os mártires da liberdade. A deposição de uma coroa de flores no monumento dos mártires e o acender da tocha da liberdade foram momentos solenes que marcaram os 70 anos do massacre de 3 de fevereiro de 1953. O ato central em Fernão Dias foi presidido pelo Presidente da República. Carlos Villanova relembra que o sangue derramado por centenas de são-tomenses faz de São Tomé e Príncipe hoje um país livre e independente. O sangue que eles derramaram trouxe-nos a liberdade. Hoje vivemos em democracia, também não podemos dizer que, embora não tenha sido aquele ato militar de luta para a independência, constituiu uma referência de revolta, de luta, de manifestação contra os colonizadores. E esse sangue nós temos é que fazer jus do que aconteceu e valorizar. Portanto, eu penso que o 3 de fevereiro é uma cerimônia nobre, são heróis, mártires que perderam a vida com muito esforço, com muito sacrifício, em circunstâncias muito estranhas e muito violentas, e cabe-nos a nós agora fazer um percurso de paz, viver em democracia, para que possamos também de alguma maneira louvar esses santomenses que deram a sua vida de alguma maneira por nós. É um momento memorável que todos devemos respeitar, disse a Presidente da Assembleia Nacional. Sempre que pudermos honrar estes mártires é muito bom. Houve aqui momentos de oração também, para nós assim tentarmos acalmar os ânimos dos vivos, mas também recordando que para nós estarmos cá e termos a liberdade de estarmos cá é porque houve momentos em que muitos de nossos irmãos, os nossos antepassados, familiares, parentes tombaram, deram a sua própria vida para essa liberdade. Portanto, é um momento memorável que todos devem respeitar. O que nós agora podemos pedir a Deus e pedir a este povo é honrar sempre a memória dos que tombaram, para nós vermos os exemplos que eles deram para estarmos hoje livres e não brincarmos com essa liberdade. Hoje o país é democrático, o país é livre, porque houve uma história. E a história de um país é a história de um país. Não existe um país sem história. 70 anos depois, a memória é importante. O perdão e a reconciliação são também importantes, destacou o Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Patrícia Maria Trovoada. A memória de um povo é importante, mas também eu acho que 70 anos depois, o perdão é importante, a reconciliação é importante, sobretudo porque, como viram, restam poucas testemunhas físicas. E por isso, para mim pessoalmente, sim, memória, mas também celebrar o facto de que com Portugal estamos reconciliados, somos amigos, somos irmãos, somos solidários e estamos numa outra época. Por isso, a memória, sim, presente, para não voltarmos a que a história se repita, mas também muita esperança no futuro. Nesse momento em que nós somos todos membros de uma comunidade, Portugal, Santo Tomé e Príncipe, todas as colónias, então olhamos para o passado sim, mas sobretudo nos alegramos que o futuro é promissor, é um futuro de reconciliação, de paz, de perdão, de entendimento, e é isso que interessa sobretudo essa moldura humana que é fundamentalmente composta por jovens. Na histórica praia de Fernão Dias, são-tomenses se uniram em massa para recordar os heróis nacionais. Este ano, sob o signo "Com memória constrói-se o país". Atos violentos marcaram e fazem parte da nossa história. 70 anos depois, já nos permite perceber melhor o que aconteceu, disse o Presidente da República, para depois, de forma pedagógica, ajudar a narrar o que esteve por detrás do massacre de Batepá de 1953, em que centenas de são-tomenses perderam a vida.
O lema é bem claro, né? Com a memória constrói-se o futuro. Mas se refletirmos um bocadinho sobre o que aconteceu, nós hoje temos instrumentos que nos permitem perceber melhor. Não foi propriamente um ato deliberado, organizado, de luta para a obtenção da independência. As circunstâncias permitiram que se tornou numa referência de luta contra a colonização. O governador de então, que ao longo dos seus 8 anos de mandato, no fim do 4º ano, que foram tranquilos, decidiu planear um plano de fomento. O plano de fomento era um mecanismo que ele encontrou para a sua promoção pessoal e profissional. Não correu bem. O plano não era consensual, os mesmos do seu gabinete que consideravam um grande feito, o mesmo número de pessoas também do seu gabinete odiavam-no pelo plano, porque o plano obrigava a que a mão de obra fosse intensiva e fosse quase que recrutada com esforço. E nós, nos estratos sociais de São Tomé e Príncipe, sempre tivemos estratos sociais que, ao longo dos tempos, nos mostraram a sua vontade profissional de como viver em sociedade. Os nativos foros nunca se submeteram a trabalhar por conta de outrem e foram, desde logo, o grande problema. Faltava esse extrato social para colaborar. Tanto é que, com a vinda dos contratados das então províncias ultramarinas, pensava-se que se supria este mal. Não foi suficiente. Os nativos tongas, que nas roças era uma espécie de tradição, os filhos sucediam-se e as coisas fluíam. Os nativos angolares tinham um modo de vida que também não colaboravam, limitavam-se a atividades marítimas, pilotar pirogas e barcaças. Então restavam os nativos foros que nunca se submeteram e que consideravam esse trabalho nas roças um trabalho desqualificado socialmente. E então, daí, com as intrigas todas do enredo do governador, passou-se a violência. E quando se passa para a violência, perde-se o controle de tudo, perdeu-se o controle de tudo. Portanto, hoje há muitos escritos sobre a matéria. Alguns dizem-nos que foram centenas de mortes, mas a verdade foram largas centenas. Houve mortes de parte e de outra, muita incompreensão. A verdade é que concluiu-se essa etapa com a demissão, uma demissão chamada demissão de louvor do então governador, e houve então processos e uma série de outros procedimentos por parte de santomenses, desse Estado Social, que as coisas se acalmaram e São Tomé hoje tem estes acontecimentos como parte da sua história. Temos que aproveitar os últimos momentos que os sobreviventes de 3 de fevereiro de 1953 estão conosco. Palavras do primeiro-ministro e chefe do governo quando se referia à atenção que o seu governo irá, a partir de agora, conferir aos 9 sobreviventes do massacre de Batepá. Conta ainda com 9 sobreviventes do massacre de 1953. 70 anos depois, foram condecorados com Medalha da Liberdade e receberam um cartão de saúde. Recebi uma medalha a favor de 1953, com muito gosto, com muita alegria. E também peço muita consideração ao nosso Presidente da República e nosso governo militar e senhora Presidente da Assembleia e com todos os seus ministros, com muita consideração, para que o ano próximo, para que Deus dê vida com abundância para cada um de nós, para que nós voltarmos outra vez aqui neste lugar para comemorarmos o nosso ano de 1953, que foi um dia da vitória. Porque 53, esse massacre abriu caminho internacional para todos os santomenses. O primeiro-ministro reconhece que é preciso fazer muito mais para todos aqueles que lutaram para que hoje pudéssemos respirar o ar da liberdade. Nós demos um cartão de saúde que vai permitir o acesso gratuito a todos os serviços, embora que sabemos também que os serviços aqui às vezes têm falhas.
eu verei com o Ministro da Saúde se podemos estender também a evacuações sanitárias fora do país, etc. Pensões, e vamos ver se conseguimos continuadamente aumentar o nível das pensões, mas tem outros problemas, tem problemas de habitação, tem problemas às vezes de documentação. Eu diria que é um pontapé de saída, mas eu repito, eles merecem muito mais e sobretudo merecem o nosso carinho, que pode se traduzir por essas ações, mas também por outras. Por conseguinte, 70 anos vamos ver se de facto seja mais um marco. Há um deles que vai completar 97 anos no mês de agosto. Eu creio que temos que aproveitar os últimos momentos que eles estão connosco. Patrícia Trovoada defende também que haja melhor memória transcrita dos acontecimentos de 53. Se estamos a falar de memória, e é um assunto que vai ser debatido também a nível do governo, é a memória transcrita. Nós precisamos, e vocês também dos mídias, precisamos recolher mais testemunho, precisamos fazer com que fique registro estrito, audiovisual, fotográfico, e pôr essa gente, esses nossos mais velhos e as nossas mais velhas a falarem. Irá contribuir também a que a memória fique mais viva. Governo, homenagem aos sobreviventes do massacre de Batupá. Milhares de pessoas participaram esta manhã na tradicional marcha em homenagem aos heróis do massacre de 1953. A atividade contou também com a presença de algumas individualidades, com destaque para as ministras do Direito da Mulher e da Juventude e Desporto. Pela vontade de participar, pelo patriotismo ou por curiosidade. São as razões apresentadas pelos participantes, na sua maioria jovens, que decidiram marcar presença nesta tradicional marcha em homenagem aos heróis do massacre de 53. No princípio eu estava cansada bastante, mas depois habituei. E onde tu veio toda essa motivação para participar nessa marcha? Minha primeira convidou para gente, mas nós vimos para a marcha. Primeira vez? Sim, ela aqui ao meu lado. Mas é a sua primeira vez participar nessa marcha? Sim. E como é que está a se sentir? Estou a sentir bem, gostei. Outro dia mais. Todo ano vem para essa marcha. Eu fiquei a gostar, então, dessa vez veio de novo. Também abraçaram a causa diversas confissões religiosas e ONGs. Por acaso agora é muito bem, estamos a gostar, porque uma vez estamos a incentivar o ciclismo e assim é mais fácil, tipo, canso-me menos. Estou animada, sim. E mais? À vontade, sentir bem, sim. Se sente cansado? Não, nem cadinho. A participação massiva dos jovens na marcha foi algo que mereceu a atenção da Ministra da Juventude e Desporto. A juventude foi chamada para marcar presença nessa marcha e corresponderam bastante bem. Nós só temos que agradecer e a juventude demonstrou hoje que quando nós queremos, nós conseguimos. Com união, com muito trabalho, nós conseguimos. E nós estamos bastante satisfeitos porque apareceram muitos jovens, não só jovens, e estamos a fazer essa marcha até Fernão Dias e dizer também que estamos a fazer um exercício muito importante, que é praticar desporto ao mesmo tempo, e isso é muito bom para a nossa saúde e é isso que o país precisa. A marcha, que partiu da Praça da Independência até Fernão Dias, contou com o auxílio da Polícia Nacional, Força Militar e Paramilitares e assistência da equipa da Cruz Vermelha. De recordar que se tratou de uma iniciativa do governo através do Instituto da Juventude. Já na noite de ontem, Fernão Dias foi palco do tradicional Nosado. O programa de Nosado em Fernão Dias foi repleto de atividades. Um cenário bonito e digno de Nosado. Várias tochas foram colocadas no local. A tradicional ladainha foi realizada pelos fiéis da Igreja de Santo Amaro. Haja divino, na hora da nossa morte. Enquanto uns jogavam bisca 61, outros dançavam puita. Eu vejo que a atividade está boa para mim, está tudo bem para mim. Eu não vejo nem nada de confusão. Para mim tudo está tão lindo. Está também. Está toda saindo aqui. Eu vejo que está tudo bom. Está tudo lindo para mim. Sim,
aqui, Fernandinha? Sim! Como é que está a ver essa atividade hoje do Gonçalo? Está muito bem! Então, como está a gostar demais? Tem que também dar só por dar puita, né? Sim! Só dá para a gente aproveitar. Desde agora está a correr bem, bebi um pouco de café, tudo em capote, até agora está bem. E as atividades culturais que estão sendo realizadas, como é que está? Eu ainda não andei para ver como as atividades estão a correr, mas pelo visto, até agora eu acho que está correndo muito bem sim. Em representação do presidente da Câmara Distrital de Lobata, o vereador para a área social Ronaldo Lopes falou do papel da Câmara na organização deste evento. A Câmara, para mim, tem um papel importante na organização e ornamentação do espaço. Como estão a ver, a pintura foi feita pela Câmara, o espaço foi bem organizado. Falei com algumas pessoas que estão a gostar. A habitual venda não faltou. Além de Fernão Dias, o nosado em memória dos mártires da liberdade foram realizados em todos os pontos focais onde aconteceu o massacre, nomeadamente na cidade da Trindade e Batepá. Nós estamos aqui com Ladainha, há um grupo a jogar carta, Bisca 61, há outro grupo, as pessoas estão a jantar, as pessoas estão cá há muito tempo, estão a jantar. Eu acho que espero que tudo corra bem. E essa interação? A interação está sendo boa. Sim, nós temos aqui população de diversas zonas. Eu já pude fazer o reconhecimento total do espaço. Eu vi diversas pessoas. Tradicional nosado em memória dos mártires da liberdade, realizado com diversas atividades culturais em Fernão Dias. Vamos à leitura do comunicado do Conselho de Ministros. O venerando Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu na quarta-feira, dia 1 de fevereiro, no Palácio do Governo, na sua 10ª sessão ordinária, presidida por Sua Excelência, Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, para fazer análise da situação interna e internacional e deliberar sobre assuntos do país. No que concerne à situação interna, o venerando Conselho de Ministros vem informar que a central de oxigênio que estava em manutenção encontra-se atualmente operacional, assim como o equipamento de raio-x do Hospital Dr. Aires de Menezes, adquirido em 2016, mas que se encontrava inoperante desde a data. O Governo, após esta ação, acredita que a operacionalização dos referidos equipamentos irá contribuir para a melhoria da prestação dos serviços hospitalares. Para a facilitação da entrada em São Tomé e Príncipe, o venerando Conselho de Ministros orientou o Ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais que sejam implementadas ações necessárias para que até o próximo sábado, dia 11 de fevereiro, todos os pagamentos, todos os passageiros com destino ao nosso país fiquem dispensados de apresentarem o certificado de vacinação ou o teste de Covid-19. O venerando Conselho de Ministros instruiu os ministros, sobretudo ao Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, para que sejam dadas todas as demarches à preparação até meados de março de 2023 do Orçamento Geral do Estado para o corrente ano econômico, que deverá ter em conta o pacote de medidas de política econômica e financeira ajustado à difícil situação interna e internacional e a negociação de um novo programa de facilidade de crédito alargado com o Fundo Monetário Internacional. Considerando a exigência legal da instalação de terminais de pagamento POS nos estabelecimentos prestadores de serviços públicos e privados, o venerando Conselho de Ministros vem alertar a todos os operadores econômicos da necessidade de cumprimento do normativo legal
e orientou o ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul a coordenar a sua efetiva implementação. No âmbito da preparação para o acolhimento da Cimeira dos Chefes de Estado da CPLP, a ter lugar, em princípio, finais de julho ou início de agosto do corrente ano, o venerando Conselho de Ministros decidiu criar uma comissão de trabalho composta por vários ministros que ficará encarregue de, no prazo de 10 dias, apresentar um programa de trabalho contendo todos os elementos necessários para melhor sucesso da Cimeira. Relativamente aos projetos de luta contra a malária, em que São Tomé e Príncipe, após análise, o venerando Conselho de Ministros instruiu o Ministro da Saúde, Trabalho e dos Assuntos Sociais para recolher mais informações junto aos parceiros, nomeadamente os relatórios preliminares das investigações em curso, estudos sobre o impacto ambiental dos projetos, parecer científico de especialistas na área e, em especial, o certificado da OMS, por forma a permitir ao Governo melhor analisar os resultados dos diferentes projetos através dos seus custos e benefícios, tendo o Sindicato dos Magistrados Judiciais solicitado ao Governo a disponibilização de um edifício para o funcionamento do Tribunal de Primeira Instância até a conclusão das obras em curso. O venerando Conselho de Ministros, após concertação com o Banco Central, decidiu conceder provisoriamente e no prazo de 1 ano o antigo edifício sede do Banco Central para o funcionamento do Tribunal de Primeira Instância, no quadro de melhorias técnicas, capacitação dos recursos humanos, maior segurança dos atos notariais a nível internacional e credibilização dos serviços de registros e notariado. O venerando Conselho de Ministros autorizou a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos a assinar o acordo de colaboração entre o referido Ministério e o Conselho Geral de Notariado Espanhol, após expurgar as normas consideradas contratuais aos preceitos constitucionais. O venerando Conselho de Ministros aprovou o projeto de decreto que regula a Lei da Nacionalidade, para efeitos de melhor o segmento das matérias relativas aos direitos humanos, bem como os relatórios obrigatórios. O venerando Conselho de Ministros aprovou o projeto de decreto que cria a Comissão Interministerial de Seguimento dos Direitos Humanos no que diz respeito aos acordos de parceria internacional. O venerando Conselho de Ministros deliberou adotar um conjunto de acordos de cooperação em diversas áreas que serão posteriormente remetidos à Assembleia Nacional para efeitos de aprovação. Na primeira sessão do Conselho de Ministros, após a visita da Missão de Observação da União Europeia, com vista à apresentação do relatório de observação das eleições legislativas de 2022, o venerando Conselho de Ministros aproveitou a oportunidade para agradecer à União Europeia pelo apoio e decidiu criar uma comissão multidisciplinar e com todos os setores competentes para a implementação das medidas e recomendações. São Tomé, 1 de fevereiro de 2023, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e Assuntos Parlamentares, Gareth Espírito Santo, Guadalupe. O primeiro-ministro de Portugal reuniu-se hoje com o seu homólogo são-tomense, Patrício Trovoada. António Costa, que fez escala em São Tomé, abordou com o chefe do governo são-tomense assuntos relacionados com a cooperação bilateral. O primeiro-ministro português António Costa reuniu-se esta sexta-feira na capital de São Tomense com seu homólogo Patrício Trovoada. O chefe do governo português fez uma escala em São Tomé antes de partir para a República Centro-Africana. Na sua conta da rede social Twitter, o primeiro-ministro português disse que continuamos a trabalhar na identificação das necessidades e oportunidades que se apresentam a São Tomé e Príncipe. No final do pequeno almoço de trabalho com Patrício Trovoada, que durou cerca de 1 hora, em que não houve declarações à imprensa, foi salientado o apoio dado por Portugal no passado mês de dezembro, no valor de 15 milhões de euros. António Costa e a sua ministra de Defesa
deixaram a capital santomense ainda esta sexta-feira para visitar a missão militar portuguesa em Bangui. Na Ilha do Príncipe, o presidente do governo regional, Filipe Nascimento, recebeu em audiências separadas a delegação da FAO e da CEPIBA para analisar com as partes os projetos desenvolvidos na região. O primeiro a ser recebido pelo presidente do governo regional foi a delegação da FAO, onde as partes abordaram o desenvolvimento do projeto TRI implementado nas ilhas desde 2019, principalmente no que respeita à restauração dos mangais. Estamos a acompanhar as atividades de restauração que estão a acontecer na Ilha do Príncipe, em parceria com a Direção Regional Florestal. Estamos muito satisfeitos do trabalho que se está a fazer nas áreas de agroflorestais, mas também nas áreas do mangais, do abade, por exemplo, onde estamos a fazer um trabalho bastante inovador sobre a restauração do mangais, que é importante, é inovador mesmo a nível nacional também, porque as pessoas do São Tomé estão a vir aqui para aprender como está a trabalhar a Direção Florestal Regional. E então vamos seguir com este trabalho até o final do projeto, que é final de 2024. Outra preocupação apresentada ao governo regional prende-se com a extensão dos trabalhos após o término do programa, uma vez os anos que levam com a devida restauração ecológica do Príncipe para uma melhor sustentabilidade e equilíbrio ecológico. O trabalho com a comunidade também estamos a trabalhar com eles, tanto na atividade de restauração como no apoio de atividades que podem gerar uma economia mais sustentável. Por exemplo, estamos a colaborar com 2 comunidades na produção de búzio e também na melhora de produtos florestais, produtos não florestais, como podem ser mel, ervas e outras coisas. E é um trabalho muito duro, porque as comunidades têm que entrar numa mentalidade que é mais de empreendedora. Já com a delegação da CEPIBA, a discussão esteve centralizada na possibilidade de descentralização das ações levadas a cabo pelo projeto. Nós achamos que temos que nos descentralizar em termos das nossas ações. Já é a altura para que a CEPIBA no Príncipe tenha uma direção local com um gestor responsável de qualidade, uma equipa de técnicos e auxiliares da preparação de pimenta e depois mesmo a parte também, digamos, toda aquela parte administrativa, financeira, também que se possa acontecer na Ilha do Príncipe. Esse é um aspecto. O segundo aspecto muito importante tem a ver com a questão das infraestruturas. As infraestruturas aqui de preparação, de conservação da pimenta estão altamente degradadas e, portanto, em termos, portanto, da grandeza, não é, para suportar aquilo que é a produção que hoje o Príncipe tem, achamos que nós temos que fazer um trabalho para remodelar as infraestruturas, construir novas infraestruturas, tudo isso, e temos bons contactos com os nossos parceiros, nomeadamente o Compran, o projeto PAFAI, Priasa 2, que está na fase final para Priasa 3, e todos esses contactos, portanto, nós notamos que há uma sinergia tão grande, um esforço de vontades em ajudar a cooperativa CEPIBA, e nós queremos canalizar esses apoios de fundos para a construção de um novo centro de processamento de pimenta e estocagem, obviamente, e resolver os problemas também de água, tudo isso. Ainda neste encontro foram abordadas questões ligadas aos pagamentos das pimentas, como dinamizar um fundo de maneio para que as pessoas logo entregar a sua pimenta recebam algum dinheiro para fazer face às despesas que têm no dia a dia. Esta é uma questão. E finalmente também trazemos uma boa notícia, que este ano, para a cooperativa, tanto em Santo Tomé como aqui no Príncipe, nós conseguimos negociar um bom preço para a pimenta, face ao preço praticado no ano passado. Isto vai motivar muito os produtores. Presidente do Governo Regional a receber em audiências separadas a equipa da FAO e da CEPIBA. O Instituto Marquês de Vale Flor procedeu ao balanço das atividades realizadas em 2022 no quadro da parceria que tem com o Ministério da Saúde. Entre as obras realizadas, o Instituto considerou que teve também alguns constrangimentos.
Os resultados são encorajadores e falam de alguns sucessos. Durante o ano 2022, o projeto conseguiu garantir uma boa assistência técnica para a prestação de cuidados eficazes ao nível dos meios complementares de diagnósticos laborais realizados. 8 unidades laboratoriais foram reabilitadas, devidamente equipadas e operacionalizadas do Hospital Central e dos centros de saúde distritais. Acredito que é fundamental que todos os parceiros se juntam à volta do mesmo plano, com o mesmo orçamento, com os mesmos indicadores de resultados, para caminharmos para saúde melhor para São Tomé e Príncipe. Só até outubro de 2022 tinham sido realizadas 399 sessões de telemedicina e inseridos na plataforma mais de 26 mil exames de diagnóstico. Também, no mesmo período, tinham sido realizadas 18 missões médicas de profissionais portugueses em 11 especialidades diferentes e estas missões tinham possibilitado 2.907 consultas de especialidade e 703 intervenções cirúrgicas ou intervenções especializadas. Neste contexto, as missões médicas de profissionais altamente qualificados, portugueses, assim como a telemedicina, têm sido fundamentais, não apenas para o diagnóstico e tratamento dos casos, mas também para a formação e exercício dos profissionais de saúde santomenses. Por tudo isto, o Ministro da Saúde e Assuntos Sociais considerou que este é um bom exemplo de cooperação. O investimento que aconteceu e tem acontecido, sobretudo no setor da imagiologia e no laboratório, são fundamentais, sobretudo por causa do meio de diagnóstico. É verdade que as missões também ajudam a diminuir as evacuações. Eu não sei se alguém fez algum dia o exercício, se não tivéssemos as missões de especialidades em São Tomé e Príncipe, o que é que seria das evacuações médicas? Era qualquer coisa impossível de gerir. E mesmo assim temos tido um plafond de 200, 250 por ano para Portugal, em que ultrapassamos, a fim de chegar a agosto, julho, já ultrapassamos. E com isso, mesmo tendo as missões. E uma das missões que inaugurou de um pontapé de saída, que é da neurocirurgia, já fazia falta há muito tempo, há largos anos, e pronto, como tudo deve ser bem programado. Porém, houve também alguns constrangimentos e desafios. De acordo ainda com os dados do Instituto, há necessidade de aumentar a capacidade técnica e a formação contínua dos profissionais, garantir a manutenção de equipamentos, reposição atempada dos estoques de medicamentos para que as ações tenham mais êxito. São Tomé e Príncipe vai tomar parte pela primeira vez na confraria gastronómica que irá ter lugar em Portugal, mais concretamente em Montalegre, no Porto. O evento terá lugar em abril deste ano e para a preparação está no país o Adalberto Cravide, que vai nos falar exatamente de que evento se trata. Boa noite, Sr. Adalberto, obrigado por estar em direto neste telejornal. Diz-nos que evento se trata exatamente. Boa noite, Elia. Portanto, obrigado pela oportunidade que me dá para estar cá, para falar sobre a Confraria Gastronómica de São Tomé e Príncipe. É um evento, portanto, do património etnogastronómico que irá acontecer, portanto, em Montalegre, no dia 21, 22 e 23 de abril deste ano, na qual nós, portanto, a Confraria Gastronómica de São Tomé e Príncipe estará presente naquele grande evento. Como é que surge a ideia da participação do país neste evento? Repara, houve um convite? Sim, repara, eu também faço parte da gastronomia da Muamba. Fui convidado no ano passado, através do network, participação em algumas conferências e também ter alguns amigos através do network, portanto, e também em algumas galas que eu tenho participado, portanto, em Portugal e não só, e por aí fora, e mundo, e por aí fora. Então, parti do princípio, porque não São Tomé e Príncipe não fazer parte desta dinâmica internacional, tendo em conta que nós temos muito para oferecer e também para cativar de forma que as pessoas possam inteirar e interessar por São Tomé e Príncipe. Então, partimos para
portanto, para a realização e a organização de uma confraria. E assim pedimos o certificado de admissibilidade e assim nós o somos a Confraria Gastronómica de São Tomé e Príncipe. E o que é que São Tomé e Príncipe vai apresentar concretamente neste evento? Bom, repara, nós vamos ter 3 dias. Nestes 3 dias nós teremos um dia, primeiro dia, que é, portanto, interiorização da gastronomia de São Tomé e Príncipe. Em que o primeiro dia vamos apresentar o nosso chefe de São Tomé e Príncipe, em que vai fazer um show cooking, apresentando aos várias confrarias, diversas confrarias, e vamos ter também, no segundo dia, uma mesa redonda em que vamos falar sobre a gastronomia de São Tomé e Príncipe, sobre, portanto, tudo que São Tomé tem na área gastronómica, tanto nossas iguarias, enfim, tudo que tem para oferecer, de forma que possa integrar os ingredientes, tudo que possa cativar e entender que realmente existem muitos valores e a diversidade isso enriquece. E nós vamos com a nossa diversidade e tentar colar mais ou menos a todos os confrades, de forma que possa ser atrativo a outras áreas a nível cultural. Estamos a falar da diplomacia cultural, gastronómica, e tentar colar nessa senda, portanto, a diplomacia económica. As pessoas que irão participar, elas sairão aqui de São Tomé ou são residentes em Portugal ou no Reino Unido? Repara, nós estamos a tentar lançar este repto cá, que é uma oportunidade grande, de forma que as pessoas possam inteirar a perceber o que é isto, e nós estamos abertos para convidar aqueles que queiram vir a participar, é sempre bem-vindo. Nós teremos o nosso stand, mas também todas as pessoas, empresas, restaurantes ou mesmo chefes poderão nos contactar para apresentar a sua dinâmica, aquilo que sabe fazer o melhor, para projetar. Para isso é contactar, nós iremos fornecer os dados próprios e então poderão contactar e fazer a inscrição e estar lá com o seu stand e fazer um show cooking e outras mais. E para essa inscrição é preciso um pagamento? Sim, é preciso um pagamento, não muito avultado, estamos a falar em 100 e poucos euros, e então tirar, portanto, 3 dias com o seu stand para projetar tudo aquilo que tem para oferecer. Não só a nível gastronómico, também com ações também do artesanato e outras mais, de forma a inteirar e de forma a promover o que São Tomé tem de melhor na área cultural e outras áreas também do interesse nacional. Já tiveram alguma mobilização por parte do país para participar neste evento? Nós estamos a lançar convites, vamos lançar convites extensivos ao país e não só, mesmo também na diáspora, estamos a falar de diáspora europeia, basicamente, não excluímos também diáspora africana, também diáspora europeia, nomeadamente as pessoas que estão em França, estão na Itália e Reino Unido, poderão participar, que a mobilização é mais prática, rápida e automática, poderão estar ali a participar conosco, de forma a promover São Tomé e Príncipe. O resultado, no caso principal, é a promoção do país. Sim, basicamente, repara, hoje em dia nós entendemos, nós ficarmos só à espera que as coisas aconteçam, espera que o governo faça tudo. Não. Nós precisamos é que, através das PPPs, parcerias públicas-privadas, nós poderemos fazer grandes obras. E daí que a iniciativa vem de forma a tentar colar as instituições e convidar e chamar a atenção que existem oportunidades. E através dessa dinâmica, portanto, poderão surgir interesses para São Tomé. Como eu disse atrás, a diplomacia cultural chamada soft power é muito importante para abrir portas de forma que haja interesse para que o setor da diplomacia económica possa ter ação. Missões empresariais, pessoas que possam interessar, vir conhecer, provar, testar e conviver e ver a natureza e ver tudo que a terra tem para oferecer, que são muitas e inúmeras. E então, para isso, é preciso que haja essa dinâmica, é preciso que haja atitude. E nós temos essa atitude e nós vamos fazer, juntamente com os demais colegas, promovendo São Tomé a mais alto nível. Adalberto, quer avançar mais algum assunto, ou seja, algo mais relacionado a esta confraria? Basicamente, eu lanço um desafio a todos os santomenses e todos que queiram estar presentes naquele magnífico evento, que é pela primeira vez nós estarmos presentes na confraria, portanto, no projeto Património Etno-Gastronómico. É muito importante, porque não vai estar só a área da gastronomia, como vai estar a confraria do vinho do Porto, dos presuntos, da carne,
N áreas, portanto, empresários de vários níveis, é bom que as pessoas estejam atentas para acompanhar a dinâmica. Portanto, é pela primeira vez e aproveito esta oportunidade para desafiar a todos que queiram participar e nós estamos abertos para convidá-los a estar presente neste evento. Muito bem, Adalberto. Obrigada por ter estado em direto neste telejornal. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite. Assinalou-se esta quinta-feira o Dia Mundial das Zonas Úmidas, com o tema Conservar as Zonas Úmidas, concorrendo assim para as mudanças climáticas no país. A Direção das Florestas e Biodiversidade organizou a palestra e o plantio de mangais em Angulares, com a participação do Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas. As zonas úmidas são áreas terrestres saturadas ou inundadas, permanente ou sazonalmente, que contribuem para a manutenção da biodiversidade do planeta, como, por exemplo, pântanos e mangais. As zonas úmidas, no fundo, nós vamos ver que é um berço da biodiversidade. As zonas úmidas, nós estamos a falar no ecossistema que congrega as árvores, congrega a fauna e congrega também os animais aquáticos. Logo, estamos numa junção que, no fundo, ela, para além de ser um estoque da biodiversidade, ela também tem uma função ecológica, tem uma função social e, em muitas das vezes, desempenha uma função econômica para as comunidades perto dessas zonas. Para trazer uma consciência global sobre a importância dessas zonas, no dia 2 de fevereiro de 1971, foi assinada na cidade de Ramsar, no Irão, a Convenção sobre as Zonas Úmidas, que entrou em vigor em 1975. São Tomé e Príncipe aderiu desde 2006. O tema proposto para este ano é conservar as zonas úmidas, concorrendo assim para as mudanças climáticas. Portanto, no fundo, este ano estão a relacionar a conservação das zonas úmidas e a relação que tem com as mudanças climáticas. E se nós formos a conservar as zonas úmidas, estaremos de uma forma direta a trabalhar na mitigação dos efeitos das mudanças climáticas. Angulares foi o local escolhido pela Direção das Florestas e Biodiversidade para a realização de uma palestra de sensibilização e também plantação de mangues. Uma iniciativa para incutir na nova geração a importância da manutenção dessas áreas. Nós aqui em São João dos Angulares, hoje, é especificamente para que o distrito reconheça a importância dos mangais e que venha daqui em diante ter uma utilização mais racional e sustentável dos mesmos mangais, mesmo na atividade que muitos pescadores têm. Eu aprendi que tem muitas vantagens, é o habitat para os peixinhos, porque eles vão para lá e colocar os ovos e voltar para o mar, porque o mar é um lugar muito perigoso para eles produzirem. Nós devemos preservar o nosso mangal, como também a nossa biodiversidade. E eu aprendi que com o nosso mangal também é muito importante para a existência de vida de outras aves. E por isso não devemos destruí-lo. O diretor das florestas aponta a falta de consciência por parte da população como um dos desafios de gestão dessas zonas úmidas. Segundo Adilson da Mata, todos temos a responsabilidade e o compromisso de conservar essas áreas. Uma menor de 13 anos, cadeirante, residente em Lucumi, deixou de frequentar a escola após ver a sua cadeira de rodas danificada. Os vizinhos e familiares pedem ajuda de pessoas de boa vontade a fim de adquirirem uma nova cadeira de rodas. O grito de apoio vem da parte dos vizinhos desta deficiente de 13 anos, órfã, que se encontra a cuidado dos irmãos, que alegam não disporem de meios para adquirir uma cadeira de roda para a irmã. Sensibilizados com a causa desta família, os vizinhos decidiram lançar um SOS. E tenho uma irmã docente, queria ajuda de alguém para me ajudar. Ela estuda um nome a Jesus, que carrinho ela estragou, e ela só nome a Jesus,
E quero o apoio para ser a gente vai ajudar-me. Você não tem mãe? Não, tem mãe, não tem pai. Eu quero ajuda, não tem mãe, não tem pai. Morreu. A gente não recebe nem apoio do Estado, nem nada. Toda coisa conosco mesmo, ela ficou parada, os irmãos também trabalham, depois tem família também, fica um pouco difícil. Como ela assim, ela precisa de apoio, e a gente não tem apoio. A menina frequenta a 3ª classe e por falta de meio para se locomover, ela foi obrigada a suspender os estudos. Ela ficou em casa várias semanas devido à cadeira. Depois alguém que fez caridade emprestou. Além da falta de meios de locomoção, a deficiente e a irmã que moram sozinhas enfrentam outros problemas. Ontem nós me sonhamos para daqui, eles que ele me molhar, cara tá podre, não tem como. Pai morrer deixa assim, mãe morrer deixa assim. Se tem irmão tem compromisso com a mulher, ela vai ficar como? Outra irmã não trabalha, a gente tá aqui como angolano, quem dá uma mão, que não tem como fazer, quem nem faz só, posso ir dar um carinho de apoio, uma carinho para ir para a escola, quem cadê no comida que está chegando para dar Espera-se que pessoas de boa vontade respondam positivamente ao grito de socorro desta menor. Ponto final neste telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite. Nós voltamos amanhã.